Nosso trabalho é sobre a transmissão de energia elétrica. Somos os alunos Guilherme Tonon, Jean Carlos Laureano, Lucas Eduardo Mebius, Lucas Nelson Beck e Renan Angst Marcomini, na turma Eletroeletrônica 8. Nosso professor é o Neuri Boareto. Introdução: o que é e como funciona o sistema de transmissão? O transporte de energia elétrica tem várias etapas, sendo elas a transmissão, responsável pela interligação da geração de energia ao centro de carga, a subtransmissão, destinada aos casos em que a rede de distribuição não se conecta diretamente com a rede de transmissão, fazendo com que a energia seja distribuída em maior diversidade, quanto a nível de tensão e a distribuição, responsável pela ligação entre a transmissão ou subtransmissão, e os pontos de consumo de energia, sendo dividido em dois níveis: nível de média tensão, distribuição primária, ou nível de uso residencial, distribuição secundária. Porém, abordaremos mais especificadamente duas etapas: a transmissão e a subtransmissão. Os valores de tensão utilizados nas redes de transmissão. As tensões alternadas de transmissão do Brasil variam de 138 mil volts até 775 mil volts, podendo ser de 230 mil volts, 345 mil volts, 440 mil volts e 500 mil volts. Já o setor de subtransmissão trabalha com tensões mais baixas, como 34,5 mil volts, 69 mil volts, 88 mil volts e 138 mil volts, que servem para alimentar subestações de distribuição, que geralmente operam em 13,8 mil volts. Esse nível de tensão sofre uma nova redução ao chegar às residências da população, que utiliza de 110 volts a 440 volts. Uma rede que utiliza uma tensão inferior a 1.000 volts se enquadra na rede de transmissão de baixa tensão, tensão secundária. Caso opere entre 1 kV e 69 mil volts, a rede se enquadrará na média tensão, tensão primária. Se a rede opera entre 69 mil volts e 138 mil volts, elas são chamadas de rede de AT, alta tensão. As redes com 230 mil volts, ou de valor superior, são chamadas de rede EHV, extra alta tensão, que também configura a rede básica de transmissão. O sistema de transmissão opera sempre a uma tensão mais elevada em relação aos setores de geração e de distribuição de energia, pois não seria possível transmitir toda a potência gerada nas usinas por conta da corrente ser muito elevada, aumentando as perdas de potência na transmissão, o que inviabilizaria financeiramente uma operação com tensões mais baixas. A tensão se torna diretamente proporcional à distância de transmissão e à quantidade de potência a ser transmitida. Como é preciso fornecer muita potência, acaba então aumentando a tensão de linha de transmissão, para que não haja um aumento indevido da corrente, ficando abaixo das correntes de geração. Componentes de um sistema de energia elétrica. Uma rede de transmissão nada mais é do que um conjunto de cabos fixados em grandes torres de metal. Quando se trata de um sistema de potência trifásico, por exemplo, geralmente temos um ou mais cabos para cada fase e cabos para servem de para-raios. Para entender o sistema de transmissão, é necessário que se entenda cada peça do sistema de energia elétrica. A estação geradora. A estação geradora é onde a energia é gerada, ou melhor, transformada. Pode ser usinas hidrelétricas, nucleares, eólicas e por aí vai. Como podemos ver nesse gráfico, no Brasil a maior parte de energia elétrica é proveniente das usinas hidrelétricas. Estação elevadora de tensão. Essa estação é responsável por transformar o nível de tensão gerado em um nível padrão de transmissão, 138 mil volts a 765 mil volts, considerando que as linhas de transmissão são muito longas. A tensão é elevada a um nível bem alto. Assim, a corrente é menor e torna-se possível o uso de condutores a menor espessura, reduzindo o custo. Estação abaixadora de tensão. As potências de transmissão, por serem responsáveis pelo abastecimento regional, precisam de setores de abaixamento de tensão, geralmente 69 mil volts. Daqui surgem as linhas de subtransmissão que vão até as subestações distribuidoras e consumidores com maior demanda de energia, grandes empresas, por exemplo. Subestação distribuidora. Essa estação é responsável por baixar o nível de tensão para 13,8 mil volts. Esse nível de tensão é conduzido até os transformadores das postes das cidades, onde então é transformado e enviado para nossas casas. Linhas de transmissão e subtransmissão. As linhas de transmissão e subtransmissão são responsáveis pelo caminho que a energia elétrica percorre desde sua geração até a subestação distribuidora. Podemos dividi-la em três elementos principais: os condutores, isoladores e as estruturas. Condutores.
Os condutores são essenciais e representam a maior parte do custo de uma linha de transmissão. Por isso, devem ser muito bem dimensionados. Para que essas linhas de transmissão sejam eficazes, é preciso que os condutores que fazem essa ligação tenham certas características, tais como alta condutibilidade elétrica, baixo custo, boa resistência mecânica, baixo peso específico e alta resistência à oxidação e corrosão. O material mais utilizado na transmissão de energia elétrica é o alumínio. Seu maior concorrente é o cobre, que apresenta maior resistência à tração e fluência, maior condutibilidade e possui um processo oxidativo que não afeta muito a condução. Contudo, o valor de mercado e leveza do alumínio o tornam mais viável para a transmissão. Um modelo de condutor muito utilizado é o cabo de alumínio nu, um condutor com encordamento concêntrico composto de uma ou mais camadas de fios de liga de alumínio, como mostra essa imagem. A quantidade de condutores por fase pode variar. Ao utilizar mais de um condutor, a corrente é dividida, diminuindo assim a reatância e o campo elétrico da linha, o que reduz as perdas. Nessa imagem, podemos ver um circuito com 2 condutores por fase. Isoladores. Os isoladores das linhas de transmissão são responsáveis pelo isolamento e sustentação mecânica dos cabos condutores. Eles devem oferecer uma alta resistência para correntes de fuga e ser suficientemente espessos para prevenir ruptura sob as condições de tensão que devem suportar. Sua estrutura é constituída basicamente por discos ou séries de discos de materiais cerâmicos, vidros ou polímeros, onde quanto maior a tensão, maior o número de discos. Estruturas. As estruturas têm como finalidade sustentar os cabos condutores. Para dimensioná-las é considerado a topologia, tensão transmitida, requisitos do projeto, limitações econômicas e condições climáticas. O dimensionamento ainda conta com uma regra chamada de faixa de segurança, que delimita um perímetro de segurança sob os condutores, onde não deve haver grandes vegetações e o tráfego de pessoas e animais deve ser evitado. A disposição dos condutores e formato da estrutura pode ser realizada de diversas formas, como podemos ver na imagem. A escolha vai variar de acordo com as especificidades do projeto. Diferença entre estrutura autoportante e estaiada. O sistema estrutural ainda pode variar entre torre estaiada e autoportante. As torres estaiadas são utilizadas para alcançar uma altura maior. Contudo, elas demandam uma maior área devido à necessidade de cabos para sustentação. Em alternativa, as torres autoportantes não necessitam dos cabos, logo, a área de instalação é menor, porém, há um consumo maior de aço para a estrutura. Interligação do sistema de potência brasileiro. Para garantir a distribuição de energia para todo o território brasileiro de forma eficaz e segura, foi criada uma rede de transmissão de centenas de milhares de quilômetros totalmente conectada entre si, o chamado Sistema Interligado Nacional, SIN. Esse sistema conta com as seguintes vantagens e desvantagens. Vantagens: se ocorrer alguma falha em um ponto de transmissão, o sistema é capaz de redirecionar a eletricidade, fazendo com que menos pessoas ou empresas sejam afetadas. Outra vantagem é que ele facilita a troca de matriz energética. Assim, quando há escassez de chuva, o que torna as hidrelétricas insuficientes, uma usina de biomassa no norte poderia gerar eletricidade para o sul, por exemplo. Logo, não é necessário um ponto de geração de energia elétrica alternativo às usinas hidrelétricas em cada região do país. Desvantagens. A primeira desvantagem é que ele aumenta as perdas de energia nas linhas de transmissão, principalmente nas que percorrem grandes distâncias. Um sistema tão complexo quanto esse acaba gerando mais custos, assim, aumenta a fatura do consumidor final. Transmissão em corrente alternada e contínua. Geralmente, a transmissão de energia elétrica é realizada em corrente alternada. Isso se dá pela possibilidade do uso de transformadores para elevar a tensão e diminuir a corrente, reduzindo assim as perdas, como já foi explicado. Com uma corrente menor, também é possível diminuir a espessura dos condutores, assim se reduz o custo. No Brasil, embora a maior parte das linhas sejam em corrente alternada, existem linhas de corrente contínua. Um bom exemplo é a linha que interliga a usina de Itaipu a São Paulo. Lá se utiliza corrente contínua porque a energia gerada na usina de Itaipu segue o padrão do Paraguai de 50 Hz de frequência. O sistema brasileiro segue o padrão de 60 Hz, então, para possibilitar a interligação,
a energia é transmitida em corrente contínua, onde não temos frequência, e transformada em corrente alternada a 60 Hz em São Paulo. Se tratando de corrente alternada, é utilizada uma rede de geradores, estações de elevação de tensão, linhas de transmissão, estações seccionadoras e estações abaixadoras de tensão. No caso da corrente contínua, a única grande mudança é a utilização de estações conversoras junto às subestações elevadoras, que servem como um retificador de corrente, e pela falta de estações transformadoras ou abaixadoras ou de seccionamentos. Analisando os custos dos dois tipos de linha, uma rede de corrente contínua acaba sendo mais barata em relação à rede de corrente alternada. Porém, por utilizarem estações conversoras, os custos acabam quase se equiparando, tornando a escolha da corrente alternada como a melhor opção, devido às suas peculiaridades. Porém, existem casos em que ainda assim é preferível uma rede contínua, no caso de interligação de sistemas que trabalham em frequências diferentes, como é o caso do sistema Itaipu, já citado, ou ao transmitir energia elétrica a grandes distâncias. Perdas na transmissão de energia elétrica. As perdas referem-se à energia elétrica gerada que passa pelas linhas de transmissão, mas não chega a ser comercializada. O transporte de energia resulta inevitavelmente em perdas técnicas causadas pelas reatâncias das linhas, resistência dos cabos ou efeito Joule e efeito Corona. As perdas na rede de transmissão são calculadas pela diferença da energia gerada e entregue nas redes de distribuição. Essas perdas são apuradas mensalmente pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, e o seu custo, que é definido anualmente nos processos tarifários, é rateado em 50% para a geração e 50% para os consumidores. Perdas por reatância. A reatância é a oposição à variação da corrente gerada por capacitores ou indutores. Na transmissão, ela ocorre nos condutores e transformadores que atuam como capacitores e indutores, respectivamente. Nos transformadores, ocorre a indutância. O campo magnético de uma espira induz uma corrente em outra espira, que se opõe à corrente de transmissão. Já nos condutores, ocorre a capacitância, havendo uma diferença de cargas entre dois condutores, em que é provocado um campo elétrico entre ambos que atrapalha na condução. Perdas por efeito Joule. Por mais efetivo que o condutor utilizado em uma linha de transmissão seja, ele ainda apresenta alguma resistência. Isso resulta em perdas de energia por efeito Joule, onde a energia elétrica é transformada em calor em razão das colisões entre os elétrons e os átomos que constituem o condutor. Perdas por efeito Corona. O efeito Corona ocorre quando o campo elétrico de uma linha de alta tensão entra em contato com alguma partícula no ar, umidade ou poeira, e a constante elétrica do ar se rompe. Assim acontece uma descarga elétrica que gera a perda. Além do efeito visual, também é gerado um ruído audível, que a propósito é muito mais fácil de se perceber, pois para ver as descargas é necessário que esteja escuro e que o campo elétrico seja bem forte. Para se reduzir o efeito corona, é utilizado alguns anéis em volta dos isoladores que uniformizam o campo elétrico. Segurança na transmissão. Ao se tratar das linhas de transmissão, a segurança é indispensável, seja para o próprio sistema de transmissão ou para as pessoas. Para garanti-la, é necessário que a construção da linha siga algumas regras e que as pessoas tomem certos cuidados. A ANEEL define a faixa de segurança como a faixa de terra ao longo do eixo da linha de transmissão necessária para garantir seu bom desempenho e a segurança das instalações e de terceiros. Ainda nesse conceito, se inclui o espaço de terra transversal ao eixo da linha de transmissão e determinado em função de suas características elétricas e mecânicas, necessário para garantir o bom desempenho, sua inspeção, manutenção e a segurança das instalações, bem como o controle de todo e qualquer risco em relação aos aspectos eletromagnéticos e de balanço dos cabos condutores. A ABNT, através da NBR 5422, estabelece aqui a determinação da largura da faixa de segurança deve considerar os seguintes fatores: balanço dos cabos em função da ação dos ventos, posicionamento das fundações e suportes e posicionamento dos estais. Essa mesma norma define a largura pela seguinte expressão: L igual ao produto de 2 por B mais D mais Dzão, onde L é a largura da faixa de segurança, B é a distância horizontal do eixo do suporte ao ponto de fixação do condutor mais afastado desse eixo, em metros, D é a soma das projeções horizontais da flecha do condutor e do comprimento da cadeia de isoladores,
em metros, após seu deslocamento angular beta devido à ação dos ventos. Desão é a tensão máxima dividido por 150 em metros, no mínimo igual a 0,5 metros. As linhas de transmissão não são 100% monitoradas, levando a surgir diversos problemas provenientes da ocupação irregular e fatores inerentes à região, tais como vandalismos, roubos de peça e quebras de isoladores, impedimento de acesso das equipes de manutenção, ocupação irregular de espaços, acidente com terceiros, violência, erosões no trajeto. Diante da pressão exercida pela explosão demográfica, o êxodo rural, a escassez de áreas urbanas para moradia, verifica-se que, esgotando-se as alternativas judiciais, o problema só faz agravar-se e leva as concessionárias a buscarem soluções para a convivência pacífica com o problema, onde sacam-se algumas soluções. Estabelecer parceria com as comunidades no intuito de estabelecer atividades permitidas, dentre as quais destaca-se o incentivo ao plantio de vegetações rasteiras. Delimitar os espaços das faixas das linhas de transmissão, através de construções, evitando o aumento de novos casos. Usar soluções técnicas compatíveis com a ocupação da faixa de linhas de transmissão. Aplicar reforços nas linhas de transmissão, buscando o aumento da confiabilidade desses sistemas. Duplicação de cadeia de isoladores, uso de grampos de suspensão reforçados, isoladores reforçados, isoladores poliméricos e reforços no sistema de aterramento, e buscar um plano de manutenção específico para a região. Segurança na área rural. O manejo dos equipamentos normalmente utilizados no plantio e cultivo de vegetais, como a colhedora, exige uma atenção maior, sempre com o cuidado de mantê-la distante da rede elétrica. São orientações simples de serem seguidas que fazem total diferença na manutenção da segurança e diminuição dos riscos de acidentes, contribuindo no bem-estar das pessoas e na continuidade do fornecimento de energia. Moradores e trabalhadores do campo também precisam se atentar às árvores existentes em áreas próximas à rede. A orientação é evitar o plantio de cana-de-açúcar, eucalipto e outros tipos de árvores frutíferas ou ornamentais de grande porte sobre as linhas de transmissão e rede de distribuição. Os galhos podem tocar acidentalmente na fiação e interferir no fornecimento de energia, causando acidentes e desligamento de linha. Se for necessária a realização de poda da vegetação, é importante verificar primeiramente se ela não está em contato ou próxima à rede. Caso esteja, o ideal é contratar uma distribuidora e solicitar o serviço, assim todos se mantêm seguros. Por fim, é importante lembrar que queimadas perto de linhas de transmissão são proibidas. O calor do fogo pode danificar os cabos e estruturas, causando acidentes e o interrompimento do fornecimento de energia. De forma semelhante, que queimar o lixo doméstico em quintais, em frente de casa, traz esse risco também, pois o fogo pode atingir a rede elétrica. Planejamento de um sistema de transmissão. O planejamento de um novo sistema de transmissão é decorrente da identificação de uma necessidade de expansão da rede. Após isso, se verifica se o projeto seria viável economicamente, socialmente e ambientalmente. Tendo concluído esses processos, o planejamento se inicia de forma mais efetiva, onde o time responsável precisa detalhar as características técnicas, como o tamanho dos condutores, tipos de torre, localização das linhas e estações, e interligação com o sistema internacional. A etapa seguinte refere-se à análise de qualidade realizada pela EPE, Empresa de Pesquisa Energética. Caso exista alguma incongruência, o projeto é revisado e o processo se repete até que esteja pronto. Quando finalmente passa pela aprovação do MME, Ministério de Minas e Energia, e caso aprovado, é encaminhado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia. Legislação. A legislação brasileira visa assegurar o equilíbrio econômico às empresas e também uma certa modicidade aos consumidores residenciais e aos usuários de sistemas de transmissão como um todo. O Brasil se baseia no modelo inglês de preço-teto para basear sua legislação regulatória. Esse modelo aqui, adotado como receita-teto, consiste em regular através de uma autarquia os preços a serem praticados pelas demais empresas que devem cobrir os custos de fator de produção, como o custo de operação, manutenção e máquinas, etc.
Tanto as distribuidoras quanto as empresas transmissoras estão sujeitas à revisão tarifária, que é feita a cada 5 anos, e ao reajuste tarifário anual, onde as tarifas sofrem reajustes monetários, geralmente em função do aumento da inflação. Porém, esses procedimentos variam de empresa para empresa, já que cada uma tem seu contrato de concessão. Se tratando das empresas de transmissão, o reajuste de preços incide apenas na autorização monetária da receita anual permitida, em que, dependendo do contrato de concessão, o valor tarifário varia de acordo com o Índice Geral de Preços de Mercado, ou pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo. No setor de distribuição, essa correção pode levar outros índices em consideração. Conclusão: neste trabalho abordamos diversos tópicos sugeridos pelo professor e trabalhamos neles com a seriedade necessária para que as ideias iniciais fossem objetivas, a construção do trabalho fosse organizada e para que a finalização do mesmo fosse realizada com sucesso. A construção desse trabalho foi feita com a ajuda de todos os membros da equipe, dividindo certos tópicos para cada membro. A equipe conseguiu se apoiar quando havia alguma dificuldade e assim todos conseguiram realizar suas tarefas. Ao longo desse trabalho, nosso grupo pôde conhecer um pouco mais sobre a transmissão de energia e sua importância. Conseguimos perceber o quanto esse sistema é fundamental para a distribuição de energia pelo mundo. Esse trabalho foi uma grande oportunidade para nosso grupo entender a complexidade e as camadas de conhecimentos empregadas no sistema de energia que utilizamos em nossas vidas. Assim, percebemos a importância desse sistema, pois a vida da maioria da população mundial é orbitada por aparelhos elétricos. Portanto, compreender sobre esse sistema de energia é essencial para a preservação e aprimoramento de nossa sociedade.